Olá pessoal, hoje eu estou aqui mais uma vez, mas dessa vez para fazer a lua cheia do signo de Escorpião. A gente está na lunação de Touro, o Sol continua aqui em Touro, e a lua já caminhou tudo isso, já caminhou metade do caminho aqui e já chegou aqui, está aqui ó, em oposição exata ao Sol aqui. A 20 graus e 24 minutos, Sol e Lua estão se encarando de frente. Essa lua cheia vai acontecer hoje, no dia 10 de maio de 2017. Ela vai acontecer às 18 horas e 42 minutos do horário de Brasília, no grau 20 e 24 minutos do signo de Escorpião. Então, na lunação de Touro, essa lua já caminhou pelo signo de Gêmeos, Câncer, Leão, passou ali por Virgem, Libra e agora chegou no ponto máximo. Essa lua ela é muito importante, principalmente para o pessoal do Oriente. Eu não sei se vocês sabem, mas os budistas eles fazem uma meditação especial em toda lua nova e lua cheia do mês. Então é um ritual realmente, tem um significado muito importante para os orientais também, tá? Vocês lembram os 2 vídeos da lunação que eu fiz? Que um deles eu comentei que quando a lua chegasse aqui, era como se ela estivesse olhando de frente aqui para o sol e jogando uma realidade escorpiana para a energia taurina, como se dissesse assim, tudo bem, a gente tem um mundo material que a gente precisa vivenciar, que a gente precisa experimentar, que a gente precisa materializar e que a gente precisa manifestar e usufruir de alguma forma de todos os recursos que a Mãe Natureza dá, que o planeta dá, que a Terra dá, que essa energia taurina materializada proporciona para nós. Então é trabalhando, se esforçando, sendo persistentes, compreendendo os nossos desejos, a gente aos poucos vai conquistando aquilo que o nosso coração deseja. Isso é Touro. E a lunação começou aqui, a gente sentiu essa energia com mais intensidade e a lua começou a andar por todos os signos aqui. Só que agora ela chegou no ponto máximo, que é ali em Escorpião, que é onde ela joga uma verdade mais dura, mais crua para a energia dessa lunação. E joga, obviamente, para a gente. E o que significa essa lua em Escorpião? É aonde a gente para e pensa, opa, o que eu fiz até aqui? O que eu tenho de valor? O que eu herdei na minha caminhada e o que eu vou deixar de legado, de herança para as pessoas que eu amo, para as pessoas que estão ao meu redor. O que eu construí até aqui? O que eu ainda posso herdar da vida? O que a vida pode me dar? Que tem um sentido mais profundo, que tem um sentido na alma? O que me preenche de verdade? As coisas que eu herdei até aqui, as coisas que eu ganhei até aqui, as coisas que a vida me deu até aqui, as coisas que eu conquistei até aqui, tudo isso vale a pena? Tem valor verdadeiro? Ou são apenas coisas materiais que com o tempo vão se desgastando e logo não terá mais valor nenhum? Então é um momento com a lua cheia em Escorpião. É importante a gente entender que essa lua cheia ela acontece uma vez por ano. A cada ano essa lua fica cheia no signo de Escorpião, uma vez só. Então imagina a importância dela nesse momento. Então é um momento que realmente a gente começa a pensar nesses valores. Não é um momento muito sentimental, não é um momento muito de ficar, ai meu Deus, que dor, que isso, que aquilo. Não, a gente está falando de lunação em Touro, a gente está falando de valores, a gente está falando de coisas materiais, de conquistas, de coisas que a gente conquistou e o legado que a gente vai deixar. O signo de Escorpião tem a ver com herança, não só no sentido de deixar, mas no sentido de receber, não só em herança de família, mas herança que a gente deixa através da nossa vivência, através das nossas realizações para o mundo. E o que a gente está herdando desse mundo, desse momento que a gente nasceu aqui na Terra. Porque a gente nasceu em um momento específico aqui na Terra. E esse momento tem uma história, tem um porquê, tem algo que precisa ser extraído dessa leva de pessoas que vieram para cá, né? Nós viemos para cá juntos, praticamente juntos. Tem uma turma enorme que chegou aqui na Terra com seus propósitos, com um propósito universal, com um propósito terreno e com um propósito, obviamente, pessoal. E o que a gente vai levar disso? E o que a gente vai deixar? E qual a marca que a gente vai deixar aqui? Lembrando que a Vênus está em Áries, né? E Plutão, obviamente, em Capricórnio. Então, não é uma energia, não é uma lunação de trabalhar muito as questões emocionais, não, é uma lua cheia mais racional, é uma lua cheia onde a gente precisa olhar para os valores
que estão sendo construídos e aquilo que a gente está ganhando, aquilo que a gente está herdando e aquilo que a gente está deixando como herança para o mundo. Não só para o mundo, mas para as pessoas que a gente ama e, obviamente, para as pessoas que a gente convive no nosso dia a dia. A Lua está fazendo um Ki, olha, quase perfeito para Plutão, quase exato, perfeito, né? É quase exato, né? A Lua está 20 graus e Plutão está 19 graus. Ou seja, o regente de Escorpião está ajudando a gente a trazer as coisas para uma consciência mais realista, está nos capacitando de alguma forma a compreender a realidade das coisas que a gente construiu, que a gente planejou, o nosso projeto até aqui, porque a gente tem que lembrar que a lunação, ela tem um propósito inicial, ela tem o pico desse propósito aqui, né? Quando a gente chega na realização, é quando a coisa se mostra, é quando a coisa se realiza e da mesma forma essa coisa transborda, né? Aquilo que a gente lutou durante a lunação, que a gente planejou de alguma forma durante o mês e chegou no ponto máximo dela. É onde a luz do sol está transbordando de alguma forma, está iluminando esse nosso projeto, essa nossa caminhada por todas essas energias de cada signo e de cada setor do nosso próprio mapa. Lembrando que é muito importante olhar no seu próprio mapa onde está o signo de Escorpião, onde está o signo de Leão, tá bom? Quais os setores que a Lua e o Sol estão atuando aí no seu mapa, né? Qual é o eixo? Eu não sei se vocês sabem, mas cada eixo desse, olha, eixo Escorpião, Touro, tem um propósito. Eixo Libra, Áries tem um outro propósito. Logo eu faço um vídeo para vocês sobre eixos, tá? Explicando cada significado dos eixos aí. Mas o eixo Touro e Escorpião é o eixo do poder aquisitivo, do poder físico, do poder material, do poder espiritual, ou seja, é um eixo muito poderoso. Mas um ponto bem interessante nessa lua cheia é que a gente está tendo um aspecto de pipa no céu aqui, vindo para os eixos nodais que começou ontem, né? Um dia atrás, que entrou aí no signo de Leão. E esse aspecto de pipa aqui, ele é bem interessante. O aspecto de pipa é como se fosse assim, imagina, uma pipa muito bem construída, grande, maravilhosa, com uma rabiola muito bem feita. Então a pipa seria esse triângulo, ou seja, muito bem feito, uma pipa sem defeitos. E esse sextil aqui embaixo seria o vento. Seria aquele vento que está a favor, sabe aquele vento que vem na velocidade certa, que a gente consegue segurar a linha, consegue manter a pipa e subir, e tem um controle bacana, ou seja, sabe quando a coisa funciona, quando a coisa flui, que não tem obstáculos, que não tem vento contra, que não tem nenhum objeto no céu que possa atrapalhar, simplesmente a pipa voa. Esse é o aspecto de pipa no mapa. É um aspecto muito favorável. E esse aspecto de pipa está pegando, obviamente, os eixos aqui, né? Eixo nodal norte em Leão e o eixo nodal sul em Aquário. Então é um momento que a gente está passando no céu agora que está super favorecendo a entrada desses nodos no eixo Leão-Aquário, para trabalhar a questão do ego, para observar a questão do eu, para perceber a importância que a gente tem em meio à sociedade, em como que a gente pode melhorar, o que a gente precisa se desfazer, o que a gente precisa se desprender de coisas que a gente não gosta, de assuntos que não nos deixam felizes. Ou seja, os aspectos no céu estão simplesmente favoráveis para que a gente se trabalhe o nosso eu, trabalhe a nossa essência, para que a gente observe aquilo que preenche o nosso sentido de vida. E muitas vezes a gente começa a valorizar a vida, os amigos, o emprego que tem, quando a gente perde, quando a gente passa pelo inferno pessoal, quando a gente passa por momentos difíceis, quando a gente passa pelas sombras. E a gente teve um período aí na última lunação em Áries que foi muito dark, que foi muito tenso também. E agora a gente começa a sentir um certo alívio, é como se estivesse saindo um peso dos nossos ombros. É como se a coisa estivesse começando a dar certo, a fluir, né? Porque alguns planetas que estavam retrógrados já estão direto, eles continuam lentos, mas já estão caminhando direto, já estão fazendo a coisa fluir melhor. A gente já analisou, a gente já pesou, a gente já viu o que não prestava, a gente já viu o que presta, a gente já viu mais ou menos o que pode ser trabalhado, o que pode ser guardado na gaveta, o que pode ser jogado na caçamba lá fora, depois de tantas obras que a gente passou por aí. E essa lua chegando no signo de Escorpião é justamente isso. É a gente sentir lá no nosso yin, lá dentro, lá no nosso âmago, realmente o que é que tem importância, o que é que vale a pena a gente guardar, a gente manter, a gente deixar para os outros, para as pessoas. O que a gente está construindo? Vale a pena? Meus netos
vão gostar? Meus netos vão me admirar? Meus netos vão achar que o que eu fiz, que o que eu construí, o que eu alcancei tem valor? Será que eu vou ser um bom exemplo ou não? Será que vale a pena só deixar casa, bens materiais, ou eu tenho que deixar exemplos? Isso tudo eu estou dizendo não só pela Lua em Escorpião, mas eu estou dizendo por conta desses eixos também. Eu estou dizendo isso porque Saturno está na ponta desse aspecto em pipa. Mercúrio e Urano estão na outra ponta dessa pipa. O eu, a nossa realização pessoal, o nosso empoderamento está envolvido nisso. Tudo que está acontecendo nessa alunação. Então aquilo que a gente realiza para o mundo está tendo muito valor nesse momento. Então a gente tem que levar isso em consideração. Plutão está de via aberta ali para o Sol, mega poderoso, super auxiliando a gente a entender o valor das coisas reais e não simplesmente ficar se iludindo ou conformado com o que a gente tem. Porque essa quadratura de Netuno para Marte aqui está muito forte, muito poderosa. Marte está a 13 graus ali de Gêmeos e Netuno está aqui a 13 graus de Peixes. Então a nossa mente, a nossa capacidade de compreender as coisas está sendo carregada com essa energia netuniana, num sentido desafiador, num sentido de despertar a nossa mente para uma consciência mais elevada e não somente para as coisas mundanas. Então a gente tem que tentar compreender as entrelinhas de tudo que a gente conquistou até aqui, de tudo que a gente fez, de todas as pessoas que a gente encontrou, de todos os relacionamentos que a gente teve. E conforme a gente vai entendendo o sentido das coisas, a gente tem um empoderamento nesse momento para mudar, para transformar, mas não no sentido de sofrimento emocional, mas de empoderamento das nossas emoções, do controle, da estabilidade dessas emoções para poder transformar as coisas. Então tudo aquilo que a gente pensou, que a gente parou, diminuiu o ritmo para analisar, para pesar na balança, para ver se tinha valor ou não, tudo aquilo que a gente começou ali no projeto, bem devagar, analisando com calma, para agir com segurança, tudo que começou aqui no dia 11 ali de abril, que foi onde começou a alunação, a Lua já andou tudo isso aqui, chegou aqui, então tudo que foi pensado, tudo que foi calculado, os valores que foram avaliados até aqui nessa alunação, estão prontos para passar pela transformação, para que a gente deixe o que não serve mais e siga adiante, para que a gente dissolva, essa Lua está na casa 12, dissolva esses assuntos, compreenda, perdoe, deixe para trás, aceite as mudanças fortes, firmes e vamos seguir em frente. Trabalhando de forma firme, consciente, trabalhando de forma persistente, realista nos nossos projetos, porque os aspectos importantes dessa lua cheia estão pegando planetas muito realistas, energias muito realistas. Então não é hora da gente pegar essa energia netuniana, casa 12, pra gente ficar ali se lamentando, chorando as pitangas, falando, oh meu Deus, por que isso, por que aquilo, por que a minha vida é assim? Nada de vitimismo. É hora de ter força, é hora de ter poder de si mesmo, é hora de botar esse brilho pessoal para fora e transformar as coisas naquilo que a gente quer. A gente já pensou, a gente já avaliou, a gente já tem uma noção do que precisa ir e do que precisa ficar. Então agora é hora de colocar realmente a mão na massa. E nessa segunda etapa da alunação aqui, que vai chegar até Gêmeos aqui, a gente vai ter a alunação de Gêmeos. Então até a alunação em Gêmeos, até o fechamento dessa alunação em Touro, a gente tem que trabalhar o nosso empoderamento, essa força interna que faz com que a gente conquiste, com que a gente realize as coisas no mundo. Mas o que está sendo avaliado agora é o preço que a gente vai pagar por aquilo que a gente está herdando e por aquilo que a gente está deixando como herança. São os valores num sentido de legado. São os valores no sentido de o que eu estou fazendo que realmente vale a pena. O que eu estou conquistando, o que eu estou concretizando, o que eu estou materializando, o que eu estou manifestando na minha vida que eu posso deixar como um verdadeiro tesouro para as pessoas que eu amo. Porque essa alunação em Touro visa o meu, né? A minha família, os meus amores, os meus sentimentos, né? Aquilo que tem importância pra gente. Então, o que tem importância pra gente, aquilo que a gente valoriza, está ganhando força nessa alunação. Um outro ponto interessante a respeito dessa lua cheia é que existe a possibilidade de um approach, de uma aproximação das pessoas que a gente brigou no passado, de entrar em acordos com as pessoas que a gente terminou um namoro, que a gente terminou um casamento, que a gente cortou uma aliança, que a gente desfez uma sociedade. É muito provável que exista
essa movimentação, que existam essas vias abertas. Sabe quando a gente sai na rua e de repente encontra aquela pessoa que a gente teve um problema e que aquela situação parece favorável para que a gente converse, coloque o assunto às claras e esclareça as coisas de uma forma mais amigável? Então esse momento está favorável para isso. Então vamos aproveitar. Caso a gente encontre alguém, caso a gente tenha a oportunidade de conversar, de esclarecer as coisas, o momento está favorável para que a gente se desfaça de pesos que não valem a pena, de coisas que não têm valor na nossa mochila. A lua em Escorpião mostra isso. Vamos tirar o que não serve da nossa mochila e se desfazer, e doar, e passar para uma outra pessoa que de repente faça bom uso disso. Para mim não serve mais. Sabe, é realmente pegar as coisas que não nos servem e, de alguma forma, deixar ir, desapegar. Desapegue de tudo aquilo que não te traz felicidade, que não te faz bem. O momento é realmente de tirar o mundo das costas, deixar de ser um atlazinho e simplesmente caminhar com aquilo que você acha que tem valor para você. E quanto mais verdadeiro for os seus valores, melhor para você, porque coisas supérfluas simplesmente não ficam na energia escorpiana, não ficam com esse Plutão aí, com todo esse empoderamento que ele está dando para o Sol e para a Lua. Ninguém engana Plutão. Então, se a gente estiver apegado a uma coisa que realmente não tem sentido na nossa vida mais, esse Plutão vai fazer aquilo cair, vai fazer aquilo explodir, vai fazer aquilo sumir da sua vida. Mas o mais importante dessa alunação é compreender que é através desse sentimento intenso, dessa capacidade que essa lua dá pra gente de perceber as coisas por um lado mais sombrio, por um lado mais verdadeiro, mais realista, no sentido de existência, no sentido de legado, no sentido de herança, no sentido de compreender que tudo finda, que tudo acaba, que um dia a nossa existência na forma física vai se desfazer, vai findar, vai acabar. Um dia a gente morre. Mas o que a gente vai deixar? O que a gente vai levar depois dessa nossa passagem aqui por esse plano terreno? Quais os valores que a gente vai deixar para aqueles que a gente ama? E o que a gente está trazendo de valor para a nossa alma, para a nossa sacolinha, a nossa mochilinha cósmica? O que a gente está colocando de valor? Não material. Entendam, não são os valores materiais que estão com força nesse momento. São os valores sutis de tudo que a gente conquistou. São os valores sutis das coisas materiais, são os valores sutis dos nossos relacionamentos, são os valores sutis da nossa existência e da nossa realização nesse mundo. O que a gente está realizando? O que a gente está construindo para esse mundo? O que a gente está deixando para esse mundo? É isso que essa lua cheia está falando para a gente aí em Escorpião. Lembrem-se de olhar no mapa de vocês em qual setor a lua está, em qual setor o sol está ali a 20 graus, se esses planetas em trânsito estão aspectando algum planeta no seu mapa natal. E algumas pessoas me perguntam por que eu não faço o horóscopo para cada signo. Eu não faço o horóscopo para cada signo porque eu acho que é muita responsabilidade direcionar uma leitura através de ascendente sem olhar todos os aspectos do mapa e direcionar para um grupo mais coeso ainda. E pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa ter um signo no começo de uma casa ou no final de uma casa, e aquilo que eu falar, por exemplo, alunação para ascendente em Sagitário, e essa lua, por exemplo, cairia numa casa 12, mas pode ser que a pessoa tenha um ascendente bem aqui, olha, no finalzinho de Sagitário, e essa lua caia numa casa 11, ou seja, modifica tudo. O setor, que é a casa onde essa lua caiu, é outro, traz uma outra energia, então pode fazer uma grande confusão na cabeça da pessoa, a pessoa achar que está indo de um jeito, mas não está, ouvir aqueles conselhos e de repente falar, poxa, mas por que a coisa não está fluindo desse jeito? E fora isso, é claro que existem vários outros aspectos dentro do mapa que podem influenciar essa energia de outra forma. É por isso que eu não faço horóscopo para cada signo. É muito fácil fazer. É só você pegar o ascendente e do ascendente jogar a lua e o sol ou os planetas em foco e colocar ali num setor e trabalhar aquele setor. Seria isso, basicamente isso. Mas isso para mim é raso, isso para mim é perigoso. Eu não sei se vale a pena. Eu não vejo isso como algo que possa ser acrescentado. Eu sei que muitas pessoas gostam de ver, eu sei que horóscopos têm uma repercussão enorme dentro do YouTube, mas infelizmente eu não me sinto à vontade de fazer essas coisas. Da mesma forma que eu não me sinto à vontade de falar, por exemplo, dos signos no amor.
eu infelizmente ou felizmente, não sei dizer, não consigo fazer esse tipo de vídeo. Quem sabe lá na frente, né? De repente eu posso morder minha língua e lá na frente fazer, mas por enquanto eu não me sinto à vontade para fazer vídeos mais direcionados, porém rasos. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um forte abraço para todos vocês, um ótimo fechamento de lunação em touro para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.